Bom dia a todos, colegas professores, professores coordenadores, vice-diretores, diretores, supervisores, colegas PCNPs. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês. Um feliz dia dos professores para todos nós. É uma grande alegria poder estar aqui com os senhores nessa manhã, em mais uma oportunidade de formação. Agradeço de coração o Rafael, a PCNP Flávia, aos supervisores Francisca, Jalile, a nossa dirigente regional, todos que fazem parte da nossa diretoria de ensino, pelo apoio, pela atenção que nos tem dispensado. Eu fico imensamente agradecido pela ajuda e a participação de todos os colegas. Gostaria de franquear, nesse momento, a palavra aos integrantes da equipe de matemática, PCNP Rafael, PCNP Flávia, para as saudações iniciais. Bom dia a todos, pessoal. Lembrando que no nosso primeiro slide nós temos o nosso Bit.ly. É importante a participação de todos neste momento, para que possamos saber quais são as necessidades dos senhores. Lembrando que em cima dessas interações do Bit.ly, nós preparamos o nosso ATPC. Enquanto não vem nenhuma contribuição por parte dos senhores, seguimos normalmente a pauta que é disponibilizado pela EFAP e pela SEDUC, através da formação do Centro de Mídias, e estamos aqui para poder desenvolver o melhor trabalho da melhor forma possível, certo? Passo a palavra à PCNP Flávia. Flávia, a palavra é sua, por favor. Bom dia a todos, professores, PCs, diretores, supervisores, PCNPs que estão participando dessa nossa formação de hoje. Venho parabenizá-los, pelo nosso dia, seja um dia abençoado, um dia de trabalho, de formação ainda, nosso feriado foi transferido para amanhã, para o dia 16. Gostaria de ressaltar também o que o CNP Rafael falou, essa participação no Bit.ly de vocês, professores, PCs, é muito importante, essa interação, de vocês, acho que precisa, a gente gostaria de ouvir essa sugestão até para que as nossas pautas, elas são embasadas pela EFAP, porém, a gente gostaria de alcançá-los, assim, de uma forma satisfatória, e entende-se, então, que essa forma tem que ser da melhor forma possível. Essa interajam com a gente, para que essas pautas venham de encontro, às necessidades das escolas, da melhor forma possível. Tá bom? Mais uma vez, lembrando, que hoje é o nosso dia, um dia de homenagens a nós, um dia, vão ter algumas formações no Centro de Mídias também voltadas para esse dia, e que Deus nos abençoe essa nossa profissão, essa nossa função como formadores, educadores, formadores de pessoas e cidadãos pensantes, que sejam autônomos, que tenham empatia, que saibam lidar com os problemas da sociedade, de uma forma íntegra, ética e honesta, que nós estamos precisando hoje na nossa sociedade também, tá bom? Passo a palavra. Obrigado, Flávio, obrigado, Rafael.
reforçando pelo Rafael e pela Flávia, realmente os colegas sintam-se à vontade de estar colocando sugestões e as vossas impressões no Bitly, né? Para, através desse feedback, a gente possa realmente estar elaborando uma pauta que vá de encontro ao interesse e à expectativa dos senhores, né? Nós temos uma pauta pré-estabelecida pela EFAP, que é a que nós seguimos, né? Inclusive, no dia 9, eu participei de uma reunião do MMR, né? E os formadores, mais uma vez, ressaltaram, né? Que na questão de língua portuguesa e matemática, né? A partir do dia 13/10, né? As aulas do Centro de Mídia estão realmente focadas e direcionadas na recuperação e aprofundamento da aprendizagem, né? Então, o material é o Aprender Sempre, volume 3. Né? Então, em cima desse material, o Aprender Sempre, volume 3, é que nós vamos estar trabalhando, eu e a PCNP Flávio, PCNP Rafael, nós aqui que integramos a equipe de matemática, vamos estar trabalhando nas nossas formações. Né? Mas contamos sempre com esse feedback, esse retorno dos senhores, porque o ATPC, na verdade, é nosso. Né? As orientações iniciais, pessoal, como sempre, já é de conhecimento de todos, mas é bom reforçar. Né? Durante as explanações, então, deixar as câmeras e os microfones, por gentileza, desligados, né? Se desejarem, poderão encaminhar as dúvidas via o formulário Bitly ou aguardar o momento da interação. Próximo, Rafa. Na ambientação do computador, né? Então, nós temos lá a simbologia própria, né? Que já é de conhecimento dos senhores, né? Então, em destaque no slide, o escrever no chat, né? Então, lá a mãozinha para pedir a palavra, né? O ligar e desligar a câmera, né? O ligar e desligar o microfone, na verdade, e ao terminar a reunião, né? Desligar a câmera para encerrar. Então, tem aquele telefonezinho vermelho ali, acompanhado da palavra sair, né? E nós não podemos esquecer de, ao término da nossa formação, clicar ali para que a gente possa realmente encerrar oficialmente o nosso evento, né? Próximo, Rafa. A ambientação nos... Né? Então, segue a mesma simbologia, não é? Então, está lá escrever no chat, né? Lá no canto superior direito, né? Aqui no canto inferior esquerdo, ligar e desligar a câmera, ligar e desligar o microfone, os 3 pontinhos na horizontal, onde nós temos acesso às outras funcionalidades, entre elas o pedir a palavra, que é o levantar a mãozinha ali, né? E o telefonezinho vermelho para clicar no momento de encerrar sua participação na nossa reunião de formação. Né? Pois não, Rafael? Só respondendo a Ana Cristina, ela está perguntando se hoje é somente matemática e a de física tem outro local? Sim, Ana. A de física está no outro link que foi enviado aos coordenadores. Como já foi informado anteriormente, né? Nós tivemos a separação da equipe de matemática, especificamente ensino fundamental e ensino médio, e a equipe de biologia, física e ciências em outro grupo.
né? Então, a gente já está seguindo esse molde já pelo menos 3 ATPCs passados, ok? Então, é importante a senhora verificar junto ao coordenador de sua unidade escolar o link que foi enviado para a reunião de Física, Biologia e Ciências, tá certo? Só mais um momento, Juan, a professora Maria Sônia. Pois não, professora Maria? Professora Maria Sônia, a senhora estava com a mão levantada. Desculpa, acabei apertando aqui sem querer. Me desculpa. Ok. Professora Ana, eu verifiquei a resposta da senhora, que o coordenador Lildo passou isso para a senhora, mas verifique que provavelmente a equipe de Física e Biologia encaminhou outro link também, por favor, tá bem? Nós orientamos isso. Obrigado. Professor Juan, pode dar continuidade, por gentileza. Assim, obrigado, Rafael. Pode passar o próximo slide, Rafa? Então, nesse momento, a professora Vanessa encontra-se presente na nossa reunião, Rafael? No momento, nem a dirigente se encontra e nem as supervisoras. Então tá bom. Provavelmente elas devem estar em reunião, né? Com certeza, né? A demanda tem sido realmente bastante grande, né? Então, de antemão, nós registramos mais uma vez aqui o nosso agradecimento à nossa dirigente regional, em especial a supervisora Francisca, a supervisora Jalile, que fazem parte da nossa equipe aqui de matemática. Então, podemos continuar, Rafa? Vamos para a nossa pauta. Como sempre, o embasamento legal, né? A justificativa. Então, está lá na Resolução 72, né? E na Resolução SEDUC, 18 de março de 2020, com os objetivos de dar continuidade às ações de formação pedagógica, visando o engajamento dos alunos nas atividades escolares não presenciais, proporcionar momentos de estudos pertinentes à prática pedagógica, às competências socioemocionais, proporcionar momentos de sensibilização à prática pedagógica, às habilidades essenciais e de suporte, ensino médio, e orientar os docentes quanto às ações pedagógicas vigentes. Próximo, Rafa. Na nossa pauta, nós temos como objetivos gerais um drop literário, um poema da minha autoria, que tem por título Minha Escolha, em homenagem ao Dia dos Professores, a formação, né, as competências socioemocionais com o PCNP Rafael e as habilidades essenciais de matemática do ensino médio, com o PCNP Juan e também com a participação da PCNP Flávia. Próximo, Rafa. Então, no drop literário de hoje, colegas, em homenagem ao Dia dos Professores, né? Como eu digo, nesses tempos de isolamento, né? Até faz com que apareça em nós, né? Algumas qualidades que muitas vezes estavam ali escondidinhas, né? Então, em mim brotou esse poema que foi escrito assim, praticamente de um dia para o outro, num momento de inspiração que eu tive, né, pensando justamente no ofício de professor, né? Eu, particularmente, tive em caso o exemplo da minha mãe, né? Foi professora, infelizmente já falecida, mas que foi um grande exemplo para mim de uma profissional extremamente dedicada e que amava realmente o que fazia, né?
Então, e surgiu, né? Não sei nem como vou dizer, explicar aqui, mas surgiu esse poema, né? E que eu, inclusive, eu não vou saber aqui agora precisar o ATPC que foi, mas num ATPC anterior eu já cheguei até, inclusive, a compartilhar, né, com os presentes naquele dia, né? E hoje, mais uma vez, né, eu tomo aqui a liberdade de homenageá-los com esse simples texto, né, que tem a ver com a nossa missão, né, com a profissão que nós abraçamos, né, que nós escolhemos, né? E, na verdade, nós falamos que escolhemos, mas eu acredito que, na verdade, é a profissão que nos escolhe, né? Né? Mas tudo bem, vamos então passar para o texto. Espero que todos sintam-se, de uma certa forma, homenageados com esse simples poema de autoria desse que vos fala. Minha escolha. Tempos de isolamento social favorecem as lembranças. Lembrei-me quando, ainda criança, respondi a seguinte indagação: o que vai ser? O que você vai ser quando crescer? De pronto respondi: serei professor. Tá louco? Alguém me disse. Ser desrespeitado, desvalorizado por tanta gente? Que nada, respondi eu. Comigo será diferente. Diferente nada, alguém retrucou. Será igual a tantos outros. Emendou. Ficará doente aos poucos, triste e abandonado. Próximo, Rafa. Será escarnecido, desprezado até o fim da vida, seja ela curta ou comprida. A sentença decretou. Agradeço, respondi educado, mas mantenho minha decisão. Talvez você esteja certo, talvez não. Vou seguir meu coração. Sempre iluminado pela luz que vem do alto, sustento minha opção em 3 grandes pilares: fé, esperança e caridade. Sigo ensinando até o fim da minha jornada. Não espero nada. Ser professor no Brasil, será que vale a pena? Acho que vale. Como dizia o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Disseminar o conhecimento? Serão palavras perdidas ao vento. Propagar a cultura? Bom mesmo era no tempo da ditadura. Compartilhar as experiências? Quem acredita na ciência? Utilizar a tecnologia? Não há regime melhor do que uma democracia. Envolver-se com a comunidade? Para com isso. Você já não tem mais idade. Desenvolver autonomia? Lembra daqueles tempos de pandemia? Mesmo assim, concluir que é melhor somar do que subtrair, multiplicar do que dividir, potencializar do que minimizar. Será? Do meio-dia à meia-noite, no caminho vou seguindo. E a exemplo do Salvador, quem estará me ouvindo? Mas continuo convicto e fiz a melhor escolha. Ao ouvir meu coração e o exemplo de minha mãe professora, como é possível sofrer tanto e manter uma fé duradoura? Tamo junto, é nós. Fala, Fessô. Por que você veio hoje? Aprendo com eles também. Currículo oculto, conhecimento informal, sei lá, isso é coisa para especialista. Eu sigo na pista. Até o dia derradeiro, orgulho em ser professor e brasileiro. Dedico mais uma vez esse poema a todos os colegas professores presentes, a todos os colegas professores do Brasil e do mundo, né? Todos que fazem da sua profissão um verdadeiro exercício
de amor ao próximo. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Parabéns pelo Dia dos Professores. E, na sequência, eu passo a palavra ao PCNP Rafael, e vai falar um pouquinho das competências socioemocionais. Rafa? Obrigado, professor Juan. Belo texto, como sempre. Faz a gente refletir e vem de encontro justamente à informação de complemento de hoje, que são as competências socioemocionais. Aos colegas que estão acompanhando as formações do Centro de Mídias, destinadas à parte de recuperação e aprofundamento, tivemos 2 programas destinados exclusivamente a trabalhar as competências socioemocionais dentro do currículo paulista e principalmente no material do Aprender Sempre. Então, estamos trazendo este complemento para o ATPC de hoje, justamente para a gente poder entender algumas outras informações do material do Aprender Sempre e fazer com que os nossos alunos consigam refletir sobre isso para poder compreender aquilo que estão aprendendo e vendo a aplicação viável desse material para o cotidiano deles, para a vida real, né? E não simplesmente a parte teórica. Então, nós teremos aqui um momento de sensibilização. Nós gostaríamos que os senhores observassem esta primeira imagem, este primeiro cenário. Então, gostaríamos que os senhores observassem as figuras e percebessem as situações que estão nela contida. Este material é um material que foi coletado da revista Nova Escola, é um material bem rico justamente nessa parte de competências socioemocionais e vem de encontro ao nosso estudo de hoje. Aproveitando esse momento de interação, quem gostaria de comentar o que está conseguindo compreender dessas imagens? Abrimos a palavra aos senhores para essa interação de 2 minutinhos. Caso vocês desejem escrever no chat, por favor, fiquem à vontade. O que os senhores conseguem identificar nas imagens? São situações que nós presenciamos em nossas escolas? Alguém já se deparou com uma situação dessa? Aqueles que trabalharam em parceria com a mediação escolar presenciou algo do gênero? Ok, então vamos dar continuidade nas imagens. Nós temos agora este segundo cenário. O que podemos observar sobre as situações que estão aparecendo nesta imagem? Quais são os elementos e as características, não somente visuais explícitas, mas também implícitas que nós possuímos na imagem? Inclusão. Ok, professor, inclusão, que mais? Que outras qualidades nós temos nesse cenário 2? Além da inclusão. E agora, para poder complementar um pouco mais a nossa observação, compararemos o cenário 1 com o cenário 2. O que podemos identificar no cenário 1
que contrapõe ao cenário 2? Cenário 1, eu vejo individualismo. Cenário 2, eu vejo competências múltiplas. Ok, professora, muito obrigado. E observem no cenário 1 a representação do individualismo, quando nós temos aquela terceira figura dos meninos, né, um menino com a nuvenzinha na cabeça, olhando para baixo, e os dois colegas atrás, fazendo o que com ele? O que essa imagem representa? Parece um tipo de bullying. Ok, professora. E a primeira imagem do cenário 2, as duas meninas se afastando da outra. E a gente consegue observar que em volta delas tem um monte de brilhinho, e aí você percebe que a terceira colega está mais distante, observando esse distanciamento. O que significaria isso? Preconceito. Preconceito? Ok, professora. E a terceira imagem, que é a imagem do meio, onde a gente percebe que tem uma criança sentada numa cadeira com um monte de pensamentos. Esses pensamentos são bons ou são pensamentos aflitivos? Aflitivos. A pessoa não sabendo lidar com várias coisas que estão vindo ao mesmo tempo. Ok. E aí já na parte de baixo, no cenário 2, nós temos esse companheirismo que já foi falado. Mas o que mais que nós temos nessa imagem? Cada um apresenta aquilo que sabe da maneira que sabe. E apresentando esse conhecimento do que sabe, daquilo que sabe, o que acontece com esses conhecimentos? Esses conhecimentos são individualizados ou essas múltiplas diferenças acabam se complementando para algo maior? O que vocês acham? Complementando, é onde eles têm o êxito, né? Porque sozinho você não consegue ir a lugar algum. Aí é onde você fica conflitando contigo mesmo. Não sei fazer, como fazer, para quem pedir ajuda, sou excluída. No cenário 2, não, já, tipo, cada um mostra aquilo que sabe e juntos chegam a algum lugar. Obrigado, professora. Mais alguém gostaria de complementar a fala da professora, por gentileza, para darmos continuidade? Professora Ednilde, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Tá me ouvindo bem, Rafael? Sim, senhora. Tá, que bom. É uma alegria estar aqui participando, estava quietinho, ouvindo todos vocês. Um feliz dia dos professores, em primeiro lugar, para todos nós, né, que lutamos diariamente em prol dessa mudança, e dessa mudança na sociedade, dessa transformação a nível mundial, eu falo, porque se a gente consegue transformar a nossa comunidade, consequentemente, nós estamos contribuindo para essa transformação do mundo, é nisso que eu acredito que todos vocês também, é por isso que a gente ainda tem esse brilho nos olhos para trabalhar na educação. Então, parabéns, sintam-se abraçados por toda a equipe da diretoria. E aí, relativa ao cenário, eu gostaria só de complementar na fala da professora, que se posicionou super bem, essa questão de que nós ainda aprendemos, sempre aprendemos. Então, todas essas competências socioemocionais, elas podem sim ser desenvolvidas, né? Então, não é só pensarmos que o aluno é isso que ele sabe, é desse jeito que ele veio, são esses os valores que ele tem e ponto. Não, a escola, ela tem hoje essa função também, eu não gosto de usar a palavra, mas essa obrigação, né,
de trabalhar também e proporcionar espaços para que o aluno consiga desenvolver outras competências. Então, se ele ainda não desenvolveu, se ele ainda não sabe conviver, se ele ainda não desenvolveu respeito ao outro, se ele ainda não sabe dialogar, é dentro da escola que a gente vai fazer esse trabalho para que ele desenvolva essas habilidades e essas competências. Tá bom? Era isso por enquanto, estou aqui. Também depois, em algum momento, eu vou querer interagir mais, tá bom? Obrigada, passo a palavra. Obrigado, professora. Então, justamente isso, pessoal. O desenvolvimento das competências socioemocionais, elas podem ajudar a transformar esse cenário? Então, de acordo com as falas das professoras, a gente consegue observar que sim. E o que são competências socioemocionais? São capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Elas podem ser observadas em nosso padrão costumeiro de ações e reação frente a estímulos de ordem pessoal e social. Uma grande dificuldade que a gente consegue observar nos dias atuais é que os nossos alunos, eles são muito imediatistas. Eles querem as coisas tudo pronta, tudo certa, não gostam de fazer a reflexão, não gostam de fazer a reanálise, eles também não gostam de refazer a atividade caso tenha alguma coisa errada, né? Então, quantas vezes a gente já observou quando a gente recebe uma atividade, a gente dá uma devolutiva para o estudante, pede para ele reler um texto, pede para ele refazer um cálculo, pede para ele reestruturar a sua ideia e muitas vezes eles colocam uma imposição de não querer porque está certo daquele jeito para eles. Então, as habilidades socioemocionais deles ainda não foram trabalhadas de forma ampla e plena. E o que seriam essas competências, né? Então, nós temos 5 pilares, que são as macrocompetências, e dentro desses 5 pilares, nós temos as subcompetências, que são as competências socioemocionais, que são 17. Então, esses 5 pilares são a autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, resiliência emocional e a abertura do novo. E dentro de cada uma desses tópicos, nós temos as competências que complementam essa macrocompetência. Então, quando a gente vai falar de abertura ao novo, a gente vai também apontar a curiosidade para o aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Quando a gente trabalha essa macrocompetência abertura ao novo, indiretamente a gente está trabalhando essas 3 microcompetências. A curiosidade para aprender é importante porque a gente tem que instigar os nossos estudantes, os nossos pares, a buscar o conhecimento novo, né? A se interessar justamente pelas informações que estão sendo apresentadas. E aí que a gente consegue observar, por exemplo, que um estudante ele tem uma maior facilidade para compreender uma determinada componente curricular do que o outro. Então, por exemplo, aqueles alunos que têm uma curiosidade para aprender mais as áreas de exatas, eles vão se dar muito bem na parte de matemática, na parte de física, de química, de biologia. Só que eles teriam uma dificuldade maior na parte de humanas, por exemplo. Só que também, quando a gente consegue mostrar para eles o contraponto, né, que é importante conhecer, que é importante se apropriar dessas informações, e eles conseguirem enxergar isso, eles vão estar complementando justamente o conhecimento deles. Uma coisa vai complementar a outra. Trabalhando isso, ele vai trabalhar a parte da imaginação criativa, que é ser capaz de gerar novas maneiras de pensar, através de experimentações, através de aprender com os seus erros. Ninguém quer fazer algo para dar errado, mas a gente tem que ter noção que pode dar alguma coisa errada, a gente tem que estar preparado para esses erros e aprender com eles também. Porque a gente acaba aprendendo muito mais com os erros do que nas ações assertivas. Porque o erro faz com que a gente reflita, com que a gente pense,
com que a gente analise as situações. Parte de exatas, química, física, matemática, nós temos as fórmulas, nós temos as estruturas, nós temos as orientações, mas tudo isso veio justamente de testes, de análises de acertos e erros, né? Quando a gente fala em produção de materiais, construção de objetos, quando a gente fala em projetos de veículos, de casas, de utensílios, muitas vezes, quando a gente faz o desenho, quando a gente faz os cálculos e a gente aplica isso na prática, a gente precisa verificar se realmente aquilo vai ser fiel e vai dar certo, ou vai ter a necessidade de fazer os ajustes. Quando eu falo nessa parte de aprender com erro, eu me lembro de uma reportagem há muito tempo numa revista chamada Quatro Rodas, que é uma revista de carro, onde falaram que tinham desenvolvido um projeto de um novo veículo, e quando levaram esse veículo para testes, o carro ele não tinha estabilidade, ele acabava capotando nas curvas. E aí depois foi verificado que os estudos que foram feitos para poder construir esse objeto fizeram um cálculo errado da largura do eixo do veículo. Então, como solucionar esse problema, sendo que já tinha uma grande quantidade desses veículos produzidos, eles não poderiam jogar fora esse material, não poderiam descartar, porque gerava custos, e como resolver essa situação? Através de outros estudos, perceberam que se eles deixassem o teto do carro mais grosso, facilitaria com que o carro tivesse uma estabilidade maior e ele manteria mais seguro durante as pistas, durante a sua locomoção. Então, olha só, através de um erro, surgiu uma solução viável e interessante. Isso também traz a parte dos interesses artísticos, né? As emoções, as sensações, acaba despertando nas pessoas reflexões que ela não tinha anteriormente. Então, quando a gente fala em estética, em belo, a gente está falando justamente do perceber pelos sentidos. Aquilo que é belo para você pode não ser para o seu colega. Aquilo que é feio para você pode não ser para o seu colega. E essa diferença de culturas, de visões, de conhecimentos, que vai ampliando os horizontes dos nossos estudantes. E aí entramos na parte da amabilidade, que vem com respeito, a empatia, a confiança. Muitas vezes os nossos estudantes não têm a confiança desenvolvida ainda. Eles não têm confiança que eles têm a capacidade e a potencialidade de conseguir desenvolver aquela ideia, aquela ação, aquela situação. Então, cabe a nós, professores, incentivá-los a fazer isso. E aí também esse tópico traz a autogestão, que é justamente trabalhar o foco, a responsabilidade, a organização. Os jovens, né, quando estão no 6º ano, no 7º ano, eles ainda têm muita dificuldade de organizar-se, organizar o material, organizar o caderno. Por quê? Porque eles vinham dos anos finais, perdão, dos anos iniciais, com uma organização, e na hora que eles chegam nos anos finais, eles têm essa mudança, esse choque cultural para eles, que eles têm múltiplos professores, onde cada professor tem uma didática, cada professor ensina de uma forma diferente, e ele tem que absorver todas essas outras possibilidades para poder se reorganizar. A persistência, os nossos estudantes, eles não têm muita persistência, eles acabam desistindo fácil daquilo que eles estão fazendo. Eles se dão muito fácil por vencidos, né? E aí também nós trazemos a determinação. O aluno ele tem que desenvolver essa determinação. Porque justamente com a determinação vai trazer o outro pilar, que é o engajamento com os outros, que é a iniciativa social, a assertividade, o entusiasmo, o querer fazer a diferente, querer aprender. Então, isso tudo, pessoal, a gente está percebendo que, embora sejam pilares distintos, uma competência acaba complementando a outra e elas são um todo. E aí trabalhamos a parte da resiliência emocional, a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração, conforme a gente falou anteriormente, a autoconfiança. E aí essas competências socioemocionais,
são priorizadas ao longo da formação básica através dessa tabela que foi desenvolvida pela SEDUC, em parceria com a rede, através de estudos, de escutas, quando o material do currículo paulista estava sendo estruturado com base na BNCC, o Estado de São Paulo, né, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, fez aquela consulta pública, fez aquela interação com a rede, onde alguns dos senhores participaram dessas fases, né? Foram 3 ou 4 fases, não foi isso, professor Ignilde? Sim, Rafael, isso mesmo. Né? Foram 3 ou 4 fases. Isso. Sim, e nós por favor, tivemos nós tivemos a participação, especialmente nessa questão desse quadro da nossa supervisora Jalile, que foi representando a nossa diretoria para essa construção, que, como você já disse, foi da rede. Acho bem importante falar isso, porque não foi nada de baixo para cima, como a gente costuma falar, né? Que foi algo imposto, foi uma construção a partir dos documentos, claro, orientadores e pesquisas, e aí a rede organizou esse quadro, priorizando algumas competências de acordo com o ano e série. Lembrando que essa priorização não quer dizer que nós não podemos e não devemos trabalhar as demais competências, mas que essas serão priorizadas e estão priorizadas no currículo paulista de acordo com a faixa etária, né, dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Passo a palavra. Obrigado, professor. Como vocês podem perceber, por exemplo, lá no 6º ano, não entra a parte de engajamento com os outros, mas entra a resiliência emocional, que é a tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. O porquê que a resiliência emocional entra com maior peso no 6º ano? Que é justamente aquilo que eu informei para os senhores anteriormente. Como eles estão nesse momento de transição do 5º ano para o 6º, e muita coisa é novidade para eles têm que trabalhar essa parte da tolerância ao estresse, porque é novo, é difícil, é novidade, eu não sei, eu tenho vergonha de perguntar, eu tenho vergonha de responder, eu não tenho muita confiança em interagir com os meus colegas. É uma escola nova, eu saí de uma escola pequena e fui para uma escola grande, maior. Eu não conheço ninguém daquele local, eu estou chegando ali. Então, por isso que a resiliência emocional, no 6º ano, o foco é maior. Mas se a gente for observar no 7º, 8º e 9º, o foco maior é a autogestão. E aí no 8º ano também nós temos o engajamento com os outros. Porque a gente fala, né, que quando os estudantes vão chegando próximo do término do ciclo, chegando próximo ao 9º ano, principalmente no 8º ano, eles perdem um pouco, entre aspas, aquele interesse que eles tinham quando eles estavam no 6º, no 7º ano. Não sei se os senhores já repararam, mas quando tem algum tipo de evento na escola, onde precisa que o estudante desenvolva uma atividade, interaja, participe, nos anos mais próximos do 6º e 7º, né, nessa faixa etária, os alunos querem participar, eles querem desenvolver, só que na hora que vão chegando perto do 8º, 9º ano, eles vão meio que largando a mão. Então, por isso que o engajamento com os outros tem um peso muito grande no 8º ano. Então, conforme a supervisora Ednilde falou, não é porque está marcado resiliência emocional no 6º ano que eu não vou trabalhar a parte de empatia, o respeito e a confiança no 7º, por exemplo. Entendeu? Só que o foco maior é em cima dessas competências específicas. Só que, conforme foi falado, todas as competências estão interligadas indiretamente. E aí, nós temos as competências gerais da BNCC, que são as 10 competências. Embora ela traga algumas informações parecidas com as competências socioemocionais, elas são outra coisa. Tá certo, pessoal? Não confunda a competência socioemocional com as competências gerais da BNCC. Tá certo? Então, nós só colocamos aqui o material da BNCC para relembrá-los também que existem essas competências que necessitam ser trabalhadas. E aí, como integrar as competências socioemocionais
as sequências de atividade, que é aquilo que está sendo feito com o material do Aprender Sempre. Então, nós temos a parte sequencial, que é determinar durante o planejamento das atividades uma competência a cada vez, como objeto de trabalho. Então, tentar focar numa competência específica para o desenvolvimento dessa situação de aprendizagem, junto com as habilidades que estão pedidas. O ativo, adotar metodologias ativas de ensino e de aprendizagem que colocam o estudante em situações ativas na construção do conhecimento. Quando a gente fala em colocar em situações ativas, é fazer com que o estudante, por si só, tente gerar este conhecimento. Não deixar com que ele fique passivo e o professor leve essa informação para ele. Por isso que nas formações do Centro de Mídias, nós tivemos aí o apontamento, aí o Juan e a Flávia podem me complementar, por gentileza, que o foco em cima dessas situações de aprendizagem é as perguntas, né? Desenvolver as perguntas, as indagações, para fazer com que o estudante ele pense, reflita e consiga desenvolver essas habilidades. Não é isso, pessoal? Juan, Flávia? É isso mesmo, Rafael. Essa questão da relevância, né? Da pergunta do professor, né? Justamente focando esses dois aspectos aí, né? Em instigar o aluno, né? A despertar nele esse interesse, né? E o segundo aspecto é levá-lo a pensar, a raciocinar, né? Então, realmente todo o trabalho nessas aulas de matemática, de recuperação e aprofundamento, tem essa questão como base, né? Primordial, a relevância da pergunta feita pelo professor, né? No sentido de atender esses dois aspectos aí de relevância, né? Despertar o interesse e levar o aluno a refletir, a pensar, a raciocinar. É isso mesmo, Rafael. Flávia, queria complementar alguma coisa, por gentileza? Sim, é lógico, né, que toda essa metodologia se encaixa em todas as disciplinas, né, para tudo. Mas assim, nós hoje falando da matemática especificamente, esse novo olhar, até eu já tenho citado e falado nas ATPCs, se reinventar, né, essa nova modelagem que vem sendo proposta pela SEDUC, de fazer o aluno pensar, refletir, observar, participar, é muito importante nesse momento mesmo. Nesse momento não deve ser colocado como nova prática mesmo na matemática, sabe? Desmistificar essa coisa de matemática é só conta, calcular, efetuar, mas fazer o aluno refletir que a matemática está em todos os lugares, olhar esse olhar matemático e crítico para todas as coisas, sabe? Fazer o aluno ser participativo, quando ele entende realmente que a matemática faz parte da sua vida, do seu cotidiano, ele vai começar a pensar criticamente. Então, nós precisamos esse olhar matemático para os nossos alunos. E não só nesse momento do aprender sempre, mas que isso vire uma prática matemática mesmo para nós, professores de matemática, termos também esse olhar de que precisamos mudar um pouco esse olhar do nosso aluno com relação a isso, né? Então, abertura ao novo e todas essas outras competências socioemocionais, elas estão assim, bem relacionadas com a matemática e fazer com que seja mesmo, né, usar a matemática para o nosso cotidiano, como o Rafael aí colocou, né, da revista. Então, para resolver problemas, achar soluções, né, e tudo mais. Eu acho que até pensando matematicamente, mas de forma socioemocional, saber lidar com os problemas em si da vida,
né? Que às vezes não estão relacionados à matemática, mas ter essa organização, esse olhar racional para as coisas, também é um pouco dessa nossa função como professor, colocar o nosso aluno na posição de autônomo, saber se virar mesmo, saber achar as soluções para os seus problemas, assim, né, de forma matemática. E aí, sim, ele não ser passivo, mas ser ativo e participar das aulas de forma colaborativa mesmo, né? Então, eu acho que esse olhar que nós, professores, temos que ter agora, quando nós retornarmos, né, com esses nossos alunos, e também colocar esse momento que nós passamos distantes, e eles começarem a refletir, né, quão importante é, como nós tivemos que nos adaptar, e como somos adaptáveis em resolver os nossos problemas, e buscar formas, né, de estarmos assim, procurando sempre o melhor, né? Procuramos o melhor para eles na parte de ensino e nos adaptamos, né, a essa realidade, como que vai ser ano que vem ainda. Então, toda essa amabilidade, né, que os alunos precisam ter, e nós, professores, também, em lidar com essa situação de retorno e mudar essa nossa prática com relação ao olhar desse aluno em vista da matemática mesmo, assim eu penso. Tá bom? Passa a palavra. Obrigado, professora. E aí entra a parte do focado também, né? Que é garantir intencionalidade e tempo suficiente para que o estudante possa exercitar a competência e observar a si mesmo em ação. Só que essa parte aqui eu destaco o seguinte: tempo suficiente. Quando a gente fala em tempo suficiente, a gente não pode imaginar que o negócio vai durar a vida toda, certo? Quando a gente fala em tempo suficiente, a gente precisa também delimitar um término para esse ciclo de tempo. Porque senão o que acontece? O estudante ele vai ficar acostumado a sempre ter a possibilidade de estender esse tempo. E muitas vezes ele vai precisar perceber que ele precisa ter um insight e através desse insight ele tem que solucionar uma situação, um problema ali na hora. Ele precisa resolver aquele problema. E quando eu falo em precisar resolver problema, não estou falando matematicamente calcular um problema de matemática. Eu estou falando qualquer situação, problema que apareça na vida dele. Nós temos que fazer isso. Quantas vezes na nossa vida cotidiana aparecem situações, problemas que nós temos que resolver? E muitas vezes a gente não pode deixar protelar muito tempo, porque não é tempo suficiente para poder resolver o problema. Então aí o estudante ele precisa também ter essa noção de que ele também precisa exercitar isso, ele precisa se desenvolver para que consiga chegar no resultado desejado. Professor Ednilde, por gentileza, a palavra é sua. Eu só queria complementar, Rafael, o seguinte: a SAF, ou SAFE, tem gente que fala SAFE, é uma sigla, né, com essa sequência que vocês estão fazendo análise, que ela precisa ser incorporada ao trabalho do professor. Então, quando o professor vai realizar o planejamento, ele precisa ter essa sigla na cabeça. Então, essa é a proposta, né, do trabalho com essas competências socioemocionais e de ter sido criada essa sigla. Então, quando o professor está organizando a sua aula, ele tem que pensar sempre nesses 4 aspectos que são fundamentais. Se esse meu planejamento, essas minhas atividades estão sequenciais, tem uma sequência lógica, o aluno vai conseguir percorrer essa sequência lógica, as metodologias ativas, elas estão presentes nessa aula, eu vou garantir essa intencionalidade para que o aluno fique focado, para que ele exercite também essa competência de ter foco, e se essa competência vai ficar bem explícita, até para que ele possa conseguir desenvolvê-la, tá? Então, só queria destacar isso, que é uma sigla que nós vamos ouvir bastante agora nesse trabalho, já era para termos falado mais sobre isso durante esse ano, mas devido ao distanciamento, pandemia e tantas outras coisas, mas é uma sigla que a gente vai ter que incorporar ao nosso planejamento das nossas aulas, para que a gente consiga obter esses resultados esperados que já foram ditos aí por todos vocês, tá bom? Passo a palavra. Obrigado, professora. E a parte do explícito.
explicitar o que é competência em foco e propor o estabelecimento individual de metas de desenvolvimento, né? Quando a gente fala em propor metas de desenvolvimento, a gente não está falando de empresa que tem que bater metas, uma loja de venda de carros que tem que bater metas e vender 10 carros no mês. Não é esse tipo de metas que nós estamos focando, e sim o desejo que aquele estudante tem no desenvolvimento do conhecimento da aprendizagem dele. Então, por exemplo, quando a gente fala em desenvolvimento de metas, individual de metas, pense no seguinte, ensino médio principalmente, quantos estudantes conseguem hoje falar que vão fazer um vestibular para um determinado curso específico, né? Então, senhores professores, têm contato com os estudantes, nas suas conversas de WhatsApp, nas suas conversas de Facebook, estão conversando referente ao futuro dos estudantes, aí um estudante vira para o professor e fala assim, professor, eu quero ser engenheiro. Então, quer dizer, ele já tem uma meta, ele já consegue enxergar o futuro dele. Ele já desenvolveu a meta individual dele. Aí ele precisa o quê? Trabalhar esse conceito, trabalhar esse desejo, trabalhar essa ideia para poder fazer uma faculdade e virar engenheiro. Dentro da engenharia, quantos campos nós temos? Nós temos engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro industrial, engenheiro de edificações, N engenheiros. Aí o estudante dentro da área de engenharia, ele vai focar no maior desejo dele. Então são as metas que nós temos que ter, e nós como seres humanos temos metas a curto, a médio e a longo prazo. E isso é importante para a gente justamente para que possamos direcionar as nossas energias, canalizar a nossa atenção, o nosso foco para o nosso objetivo. Nós, enquanto professores, desejamos que os nossos estudantes finalizem o ano letivo aprendendo e desenvolvendo a maior quantidade de habilidades possíveis e se tornando as melhores pessoas que eles poderiam ser. Essa é a nossa função enquanto professor. E aí, cada indivíduo tem a sua meta pessoal. Então, quando a gente junta tudo isso, a palavra SAFE, né, SAFE, cada fragmento é importante para se complementar. E aí, eu passo a palavra para o professor Juan. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Espero que a orientação não tenha sido muito rápida, com muitas informações. Gostei da interação dos senhores no momento. Lembrando que, caso vocês queiram se manifestar, podem levantar a mãozinha, pedir a palavra. Estamos à disposição, estamos ouvindo-os, ok? Muito obrigado pela atenção. Professor Juan, a palavra é sua. Obrigado, Rafael. Excelente explanação a respeito das competências socioemocionais. E para todos nós, professores, é de fundamental importância na gestão da sala de aula investirmos bastante nessas questões. Com certeza, esse é o diferencial para uma relação profícua do trabalho do professor para com seus alunos, né? Então, mobilizar e fazer a gestão, né, dessas competências no dia a dia da sala de aula realmente promove uma formação diferenciada, né, integral do ser humano, e vem realmente de encontro com tudo isso que o professor Rafael, com a contribuição do supervisor e dos demais colegas, fizeram uso da palavra, realmente vem de encontro com essa expectativa nossa de formar o cidadão, né? Flávia está com a mão levantada, queria fazer uso da palavra. Sim, licença, Juan. Eu queria falar diretamente a você, Juan. Juan, parabéns pelo seu poema, que lindo, momento de
inspiração, realmente. E, assim, você é de matemática, Obrigado. mas você tem uma habilidade socioemocional linda, parabéns. Me emocionei muito, porque realmente achei que você estava muito inspirado mesmo quando você escreveu aquele poema. Veio muito de encontro, me fez também voltar à infância. E eu queria só falar que nós somos professores, sim. E nós tivemos nossos professores, e foram os nossos professores na sala de aula, nós tivemos nossos outros professores, que foram os adultos que nos conduziram, que nos educaram, que cuidaram da gente. E estamos aqui com... A gente fala, professor não é missão, não. É uma profissão, sim, mas nunca vai ser uma profissão como as outras. Junto com a profissão, vem essa missão, sim, porque quem é professor ama o que faz. Não é professor só por profissão, é profissão porque ama o que faz. E o seu poema veio mostrar uma sensibilidade enorme, que realmente percebo que você ama mesmo o que faz. E eu queria essa oportunidade só de falar, como a gente não se vê, né, Juan? Porque você é do grupo de risco, não vem aqui na diretoria, mas assim, só veio aumentar ainda a minha admiração por você, viu? Parabéns, foi lindo o seu poema. Já que ninguém falou, eu venho te falar e te parabenizar, tá? Parabéns, meu amigo, foi muito bonito mesmo, tá bom? Continue escrevendo, se escreve muito bem. Obrigado, obrigado pelas suas palavras. É bondade sua, em palavras simples, mas que vêm do fundo do coração. Às vezes essas inspirações elas surgem, né? E o que falta muitas vezes para a gente às vezes até o tempo, né? De estar passando para o papel, né? Mas realmente fico feliz com as suas palavras e espero que todos os presentes, colegas professores, tenham sentido essa homenagem sincera e que nós, enquanto diretoria, né, de ensino, prestamos aos nossos queridos professores. A supervisora Ednilde está com a mão levantada, queria fazer uso da palavra ou posso dar sequência? Desculpe, eu esqueci de abaixar, tá? Ah, sim. Deixa eu só aproveitar rapidamente, sem querer te atrapalhar, Sim. eu não estava no começo, não vi seu poema, mas que bom que nós temos mais um poeta da diretoria. Depois eu vou fazer questão de ler, tá bom? Passa a palavra. Tá certo. Obrigado, supervisora Ednilde. Dando sequência à nossa formação, eu vou comentar um pouquinho e os colegas Rafael, Flávia, a supervisora Ednilde, todos que estão presentes, sintam-se à vontade também para estar contribuindo, né? Mas, assim, a formação que a gente tem recebido nas nossas reuniões com a professora Silvia, né, ela sempre coloca essa necessidade de estarmos, assim, realmente afinados, né? E alinhados com esse material do Aprender Sempre, o volume 3, né? Então, é de fundamental importância que nós, professores de matemática, realmente tenhamos uma estreita relação de conhecimento a respeito dessas sequências de atividades e a aplicação das mesmas, né? Então, com foco nesse material, o que nós selecionamos aqui para estar comentando com os senhores nessa manhã é uma sequência de atividade 1 da terceira série do ensino médio, né, que tem como objeto de conhecimento o princípio fundamental da contagem, né? Então, cuja habilidade essencial desse objeto é uma habilidade, como os senhores podem acompanhar aí no slide, né? E na formação anterior, né, a PCNP Flávia, ela ali explicitou bem o que significa cada componente aí
dessa sequência alfanumérica aí, né? Que indica habilidade, né? Então, assim, nós podemos aqui observar que é uma habilidade que está presente lá no currículo paulista no 8º ano, né? Então, olha, resolver e elaborar situações de problema de contagem, cuja resolução envolve a aplicação do princípio multiplicativo, né? Pode passar, Rafa, próximo. Então, existe nessa sequência de atividades um percurso formativo, né? Então, hoje, até por conta do nosso tempo, nós vamos, assim, focar um pouquinho a primeira e a segunda aulas, né? Que tem como o trabalho o espaço amostral por meio do diagrama de árvore, né? Mas esse percurso formativo, ele começa com essas 2 aulas, falando do espaço amostral por meio do diagrama de árvore, e vai da 3ª até a 5ª aula, vai falar do fatorial, e da 6ª até a 8ª aula, né, vai propor, então, o trabalho com situações-problema envolvendo o princípio fundamental da contagem. Então, é um percurso, né, proposto aí para os nossos alunos, partindo dessa questão do diagrama de árvore, né, ou de árvore das possibilidades, como alguns colegas matemáticos também chamam, né? Assim, é de fundamental importância, né? Todos nós professores de matemática sabemos bem disso, né? Que esse princípio fundamental da contagem, né? Ele é o principal conceito ensinado na análise combinatória, né? Então, se nós pararmos para pensar um pouquinho, né, no que temos hoje, né, em se tratando de ensino médio, né, nós, no momento, estamos, para o ensino médio, ainda, né, trabalhando com o currículo oficial do Estado de São Paulo, não é verdade? O currículo paulista do ensino médio ele está em fase final de formatação, e a partir do próximo ano letivo, né, a partir da 1ª série do ensino médio, ele, então, estará sendo efetivamente considerado, né? Mas, no momento, para o ensino médio, nós ainda contamos com o currículo oficial do Estado de São Paulo. E, pensando um pouquinho no currículo oficial do Estado de São Paulo, né, esse trabalho com análise combinatória, né, começa lá no 3º bimestre, né, com o bloco temático números, né? Então, o currículo oficial, né, do Estado de São Paulo, desculpe, vigente para o ensino médio, né? Então, ele está estruturado em 3 grandes blocos, né? Então, números, geometria e relações, né? Então, no bloco temático números, né, nós encontramos lá na 3ª série, no 3º bimestre, da 2ª série do ensino médio, olha. Né? Então, do 3º bimestre, 2ª série do ensino médio, nós encontramos lá o início do trabalho da análise combinatória, né? E é uma sequência, né? Então, se nós revisitarmos o currículo oficial, lá da 2ª série do ensino médio no 3º bimestre, nós vamos ver lá, né, na coluna dos conteúdos, né, então análise combinatória e probabilidade, então aí aparece a sequência ali, os princípios multiplicativo e aditivo, a probabilidade simples, né, aí os arranjos, as combinações, as permutações, né, a probabilidade da reunião ou da intersecção de eventos, a probabilidade condicional, né? Chegando naquela etapa ali final, né, de distribuição binomial de probabilidades, onde ali nós temos o triângulo de Pascal e o binômio de Newton, né? E na coluna das habilidades, né, lá da 2ª série do ensino médio, no currículo oficial, 3º bimestre, então nós temos lá as habilidades que são desenvolvidas por meio das
situações de aprendizagem, né? O compreender os raciocínios combinatórios, aditivo e multiplicativo, na resolução de situações problema, de contagem indireta, do número de possibilidades de ocorrência de um evento, né? Saber calcular a probabilidade de eventos em diferentes situações problema, recorrendo a raciocínios combinatórios gerais, sem a necessidade de aplicação de fórmulas específicas, né? Então, nós destacamos essa questão. Saber resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidades de eventos simples repetidos, como os que conduzem ao binômio de Newton, né? E conhecer e saber utilizar as propriedades simples do binômio de Newton e do triângulo de Pascal, né? Então, isso está lá no Currículo Oficial do Estado de São Paulo, na segunda série do ensino. Aí, voltamos para o nosso material em questão, em que nós vamos, então, trabalhar uma sequência de atividade para a terceira série do ensino médio, em que nós temos aí, nas 2 primeiras aulas, o trabalho com o espaço amostral por meio do diagrama de árvore, né, com os objetivos de coletar e organizar dados em listas e diagramas, ler, interpretar e calcular dados em diagramas. Então, está lá no caderno do professor, no Aprender Sempre, volume 3, terceira série de ensino médio, que vai das páginas 5 até a página 14, né? Então, os colegas podem estar ali consultando. E toda a sequência de atividade proposto através do material Aprender Sempre, ele está estruturado numa metodologia da seguinte forma: são 3 grandes pilares, 3 colunas que sustentam essa metodologia de ensino, né? Que embasam as sequências de atividades, né? Então, é o iniciando, o desenvolvendo e o finalizando, né? Então, essa sequência de atividade, né, que tem como objeto de conhecimento o princípio fundamental da contagem, né? Então, como nós dissemos, é um percurso formativo de 8 aulas, né? E ele vai, então, favorecer a ampliação desses conhecimentos, né? Veja que, de acordo com o Currículo Oficial do Estado de São Paulo, se o aluno já está na terceira série do ensino médio, subentende-se que na segunda série do ensino médio, lá no terceiro bimestre, né, ele tenha tido todo o trabalho, né, desenvolvido a respeito da análise combinatória, né? Então, a partir do momento que surge essa sequência, né, o que se constata? E aí nós nos voltamos para a questão da habilidade essencial que nós mencionamos, que é uma habilidade do 8º ano do Currículo Paulista dos anos finais, né? O porquê, então, essa escolha dessa habilidade, né? É justamente mediante análise dos resultados das avaliações, né? Tanto das avaliações internas quanto das avaliações externas, né? Então, nós destacamos aí aquelas avaliações diagnósticas de entrada, né? As APs e as externas, o SARESP, o SAEB, né? Então, que revelam, né? Que revelaram, né? Essas fragilidades, né? Essas fragilidades dos estudantes nesses conhecimentos essenciais à sua trajetória escolar e pessoal, né? Então, por isso que se justifica, né, a retomada de uma habilidade que já está presente no Currículo Paulista lá do 8º ano, né, no sentido de promover, então, o resgate, né, de uma habilidade, né, que realmente que desencadeia, né, o entendimento que desencadeia todo o trabalho
da análise combinatória depende realmente desse conceito, né? Esse conceito que é o princípio fundamental da contagem, né? Então, é de fundamental importância nós entendermos isso. Então, nesse momento iniciando, né, é sempre interessante que o professor ele inicie o seu trabalho apresentando os objetivos, né? Então, da aula, né, que é coletar e organizar dados em lista e diagramas e ler, interpretar e calcular dados em diagramas, como nós lemos aí. Então, é importante apresentar isso, deixar claro para os estudantes qual o objetivo e o que se espera, né, que eles realmente consigam assimilar e saber ao final da aula, né? E não só apresentar, mas também promover esse resgate de conhecimentos prévios, né? Então, como nós dissemos, está lá na segunda série de ensino médio, terceiro bimestre. Até que ponto esse contato com a análise combinatória, né, foi satisfatória, né, do ponto de vista do aluno trazer consigo esse conhecimento consolidado, né? Então, esse resgate dos conhecimentos prévios é muito importante, né? Que o professor desenvolva essa sondagem para descobrir isso, né? E uma coisa que está muito realmente em moda hoje, e é de fundamental importância, né, que é a questão da metodologia da aula invertida, né? Então, eu até sugiro a todos os colegas presentes, né, que, se possível, busquem uma bibliografia nesse sentido, né? E eu gostaria até de citar um livro que é Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, uma abordagem teórica e prática dos autores José Manuel Moran e a Lilian Bassic, né? Lançado em 2017 pela editora Pensa. Então, é um livro muito importante que trata dessa questão, né? E essa metodologia da aula invertida é uma técnica realmente muito interessante quando bem feita, quando bem realizada, né? Porque o aluno vai perceber que ele não deve realmente esperar que o professor lhe entregue tudo pronto, né? Então, acaba se promovendo uma inversão dessa lógica tradicional, né? Do aluno esperar que o professor realmente lhe apresente, né, o resultado já pronto. Pelo contrário, né, nessa questão da metodologia da aula invertida, o estudante ele vai pesquisar, né? Então, ele vai pesquisar, ele vai correr atrás, né, e vai tentar responder às perguntas, né? Essas perguntas motivadoras, essas perguntas que irão realmente desencadear todo esse trabalho de sondagem e de desenvolvimento da curiosidade e da motivação da participação do aluno, né? E do resgate do conhecimento prévio, né? Dentro do pilar da sequência de atividade desenvolvendo, né? Então, é interessante o professor observar, né? Por exemplo, que a atividade 1 é uma atividade de identificação e reconhecimento, né? Então, é por isso que é importante perguntar aos estudantes o significado do diagrama em árvore, né? Articular a aula de forma a garantir a participação do número máximo de estudantes que puderem envolver, né? As atividades 2 e 3, elas são de reconhecimento e compreensão, né? Então, é importante, no desenvolvimento dessas atividades, né, esclarecer as dúvidas de todos, né, ao longo desse processo de construção, né, de preenchimento do diagrama em árvore, né? A atividade 4, ela é composta por 2 itens, 1 e 2 de compreensão e aplicação. Um destaque o item 1, né, que os estudantes eles devem ler o suporte e identificar características memorativas.
né? Então, esses itens eles promovem, né, a retomada dos conhecimentos procedimentais, né, necessário para a construção dos diagramas em árvore, né? A atividade 5 ela já é uma atividade de aprofundamento da compreensão, né? É importante esclarecer as dúvidas de todos nesse processo de construção, né? E, mais uma vez, sempre naquela perspectiva de envolver todos os estudantes na participação e no envolvimento com a atividade. Né? Atividade 6, uma atividade de sistematização do conhecimento, né? Esclarecer mais uma vez as dúvidas de todos, e a atividade 7, uma atividade de diagnóstica da sistematização do conhecimento, né? Então, é importante observar, como já foi dito anteriormente, nessa autonomia dos estudantes, né? E esclarecer as dúvidas antes de dar prosseguimento na sequência de atividades, não é verdade? Então, assim, isso que brevemente assim eu comentei com os senhores, vocês encontram no caderno do professor, no material Aprender Sempre, lá no volume 3, todo o passo a passo, né? Ele está ali discriminado para o professor. Então, assim, é um material que dá um suporte muito eficaz para o nosso trabalho dentro da sala de aula no desenvolvimento dessas sequências de atividades, né? E o terceiro e último pilar da sequência de atividade é que é o finalizando, né? Então, é de fundamental importância que, ao finalizar a aula, né, que se construa com a turma, né, uma síntese dos conhecimentos trabalhados, né, nas aulas 1 e 2. E aí, nessa síntese final, é importante que no esquema de representação, né, dessa síntese apareça ali esses tópicos, né? O diagrama de árvore, a construção do diagrama em árvore, né? O contar as possibilidades de diagrama em árvore e a aplicação do diagrama em árvore, né? Então, vejam que esse trabalho é um trabalho que precisa realmente ser desenvolvido, né? Agora, em se tratando de matemática, também de língua portuguesa, é o nosso foco, né? É desenvolver essa recuperação, né? Hoje nós estamos usando aqui como exemplo essa sequência, né? Poderíamos ter considerado qualquer uma outra, porque o nosso objetivo principal aqui, e da formação que nós temos recebido, né, através dos formadores da EFAP, né, é justamente no sentido de desenvolver o conhecimento, né, dessa estrutura, né, da sequência de atividade, né, como ela foi construída, a maneira como ela deve ser trabalhada com os alunos, né, para que se atinja realmente os resultados de recuperação, né, para aqueles alunos que precisam recuperar essas lacunas nesse processo de formação, né, nessa etapa da educação básica, né? Então, que se garanta de forma efetiva essa recuperação e, de uma certa forma, também se disponibilize não só a recuperação para quem precisa, mas também o aprofundamento do conhecimento para aqueles alunos que já têm consolidado, muitas vezes, esse objeto de conhecimento, né? Então, são esses dois aspectos do trabalho que nós precisamos estar atentos, né? E contemplar na nossa prática, né?
eu tenho certeza absoluta, né, que trabalhando e seguindo o desenvolvimento, né, dessas sequências, né, com certeza nós vamos... É óbvio que nesse momento de atividade remotas, nós... não vou entrar nesse pormenor aqui, né? Todos nós, cada escola sabe muito bem, cada professor, né? Do trabalho que vem desenvolvendo e do retorno que tem recebido da parte dos seus alunos, né? Então, mas pensando, né, como eu disse na TPC anterior, né, pensando não só pontualmente, né, para esse momento que nós estamos vivendo, mas pensando no percurso, né, ou pensando no curso, né, de uma forma mais ampla, né? Então, é óbvio que para os alunos da terceira série do ensino médio, estão concluindo, né, mas estamos aí no aguardo da possibilidade, né, de, para o próximo ano letivo, aqueles alunos que estão concluindo os estudos esse ano, né, na terceira série, se assim o desejarem, né, que possam, então, estar frequentando as aulas no próximo ano que eles quiserem frequentar e mediante as suas necessidades, né? Então, isso é louvável, né? Essa ação, todas as ações desenvolvidas no sentido de não abandonar ninguém e não deixar ninguém para trás, né? Então, está aí todo um esforço da SEDUC, né? Dos profissionais da Secretaria de Educação, né? Nesse trabalho de busca ativa dos estudantes, né? E propondo realmente essa flexibilização nesse momento difícil que todos nós estamos passando, né? E que tenho certeza absoluta iremos superar com muita fé em Deus, né? E promovendo esse trabalho realmente de propor uma aprendizagem satisfatória, né, para os nossos alunos, para os nossos estudantes, né, e não abandonar ninguém no meio do caminho, não é verdade? Então, Rafa, passo a palavra. Juan, obrigado. Só uma informação aos professores. Aqueles colegas que perderam as formações do Centro de Mídias destinados aos anos e séries, né? Basta entrar no nosso canal do NPE Darmir no YouTube, descendo a barra de rolagem, vai ter uma playlist chamada Recuperação e Aprofundamento do Centro de Mídias. E aqui nós estamos com a separação do material de matemática, destinados aos formadores de matemática, e nós temos o material separado por anos iniciais, anos finais e ensino médio. Tá certo? Então, recuperação e aprofundamento dos anos finais de matemática e o recuperação e aprofundamento do ensino médio. Então, caso os senhores perderam alguma das explicações ou quando acompanhou a formação ficou apenas em uma sala, entrando na playlist, aqui no canto direito, está separado por série. Então, tem a terceira série do ensino médio, a segunda série do ensino médio. Então, todo o material já está aqui organizado na sequência para que os senhores possam ter acesso, tá certo? E a formação destinada aos formadores está aqui numa playlist separada também com as 4 formações que tivemos, do dia 31 do 8, 14 do 9, 21 do 9 e 28 do 9. Então, sempre quando sair a formação, nós estaremos disponibilizando no nosso canal do YouTube, tá bem? Professor Juan, a professora Ednilde gostaria de ler um texto antes de terminar o ATPC. Professora Ednilde, a senhora está aí? Sim, estou. Eu posso? Por favor, Sim, se quiser abrir a câmera, favor. fica à vontade, professora. Eu estou na diretoria e não tem câmera, meu computador. Eu não estou no celular.
Desculpa, mas como eu não estava no começo da TPC, né? Peço desculpas, porque estava no outra TPC de ciências, e aí não fiz, gostaria de ter feito no começo, mas sei que o Juan fez a leitura do dele, que com certeza é muito lindo também, o poema. Eu gostaria de ler um poema. Ele foi escrito por uma professora. Eu encontrei esse poema nas redes sociais e achei bem interessante, bem pertinente, porque ele retrata esse momento de pandemia e ele nos traz, né, vários aspectos da nossa prática que são verdadeiros, e eu achei que ele é muito pertinente mesmo para esse dia de hoje dos professores, pelo nosso dia, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura, e o nome do texto é Professores. Uns nos chamam de doidos, eu nos chamo de sonhadores. Durante essa pandemia, escutamos tantas coisas sobre o nosso trabalho, positivas e negativas, que o nosso trabalho que estamos recebendo parados. Isso quando não recebemos críticas ofensivas de que não deveríamos passar tanto conteúdo, de que precisamos voltar porque os pais já não aguentam mais. Olhando do lado de cá, eu digo, somos sonhadores incríveis, pois mesmo diante de tantas dificuldades, que sabemos bem quais, estruturais, entre outras, continuamos, sonhamos, acreditamos. Nunca trabalhamos tanto como durante essa pandemia. Grava, regrava, envia, foi errado, edita, responde pais, responde alunos, reuniões do volta ou não volta, planeja, esquece de ir ao banheiro e de comer para não perder o foco, pesquisa, organiza, não esquece de adaptar a aula, viu? Trabalha horas na frente de uma tela, ligações, preocupações se estão recebendo as atividades, pane no sistema, imprime, ajuda quem não tem acesso. São tantas coisas, mas continuamos a sonhar. Professores, o que fazemos por uma educação tão pouco valorizada é algo que poucos entenderão. Mas se ninguém te disse ainda hoje, mas já foi dito, mas eu vou repetir, vocês são extraordinários. Povos lindos que multiplicam mãos para ajudar, que compartilham e aprendem todos os dias conhecimentos. Conhecimentos que formam cidadãos. Vocês, professores, são a esperança, o sonho em realidade. Não desistam, estamos juntos. Então, esse é um texto, um poema da professora Deise Nunes, e em nome da Diretoria de Ensino de Miracatu, nós agradecemos imensamente o trabalho, a dedicação, o comprometimento de todos vocês que fazem a diferença na vida de cada aluno e da nossa sociedade. Então, fica o nosso abraço e os nossos aplausos a todos vocês. Muito obrigada e passo a palavra. Professora Flávia, por gentileza, as considerações finais. Vim aqui, né, então, me despedir de vocês, né, nesse nosso dia tão especial. Parabéns a todos, né, que Deus nos abençoe, que realmente, como a Edine falou, não vamos desanimar, né, diante de tantas críticas. Às vezes, vamos levar tudo para o lado positivo, né, que sejam todas críticas construtivas, ainda que a gente saiba que nem todas são, né. Mas, assim, venho aqui me despedir de vocês, que seja um dia memorável a todos nós, tá bom? Fiquem com Deus, Deus os abençoe e até mais, tá bom? Passo a palavra. Professor Juan, as considerações finais, por favor. Ok. Obrigado a todos pela participação. Esperamos que a nossa TPC tenha contribuído para a prática de todos os colegas professores presentes. Agradecer a participação dos nossos parceiros aqui, PCNPs, Rafael, Flávia, a supervisora Ednilde,
muito obrigado pela sua presença, sua participação, a contribuição de todos que fizeram uso da palavra. É uma grande honra para mim estar com vocês, um privilégio participar dessa reunião com todos os senhores nessa manhã. Muito obrigado, fique com Deus, que Deus os abençoe, que tenhamos realmente um dia dos professores, né? Realmente abençoado por Deus, tá bom? Muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Passa a palavra. Senhores professores, agradecemos a participação de todos. Finalizando, também desejo um ótimo dia dos professores a todos nós. Aproveitem o feriado e descansem. Tirem esse momento de folga justamente para relaxarem, que os senhores também precisam, tá certo? Lembrando que a gravação será finalizada e estará disponibilizada no nosso canal do YouTube no período da tarde. E desde já gostaria de agradecer a participação dos professores que interagiram durante o ATPC, e lembramos também a importância da participação do nosso Bit.ly, por gentileza, tá certo? Nós iremos estar acompanhando as respostas do Bit.ly, e caso tenha algum apontamento necessário, estaremos colocando no nosso próximo ATPC essas informações. Tá certo? Deixa eu só verificar se alguém colocou. Um bom dia. Obrigado, professor Luiz. Senhores, então encerramos a transmissão e uma boa tarde a todos.